Olá, hoje eu vim falar sobre a era pré-colombiana e é uma era em que antecedeu a chegada dos espanhóis na América, tá? E a gente vai conversar um pouco sobre como que se encontrava a sociedade no período em que os espanhóis chegaram para colonizar esse povo, tá bom? E a gente resolveu escolher as três principais cidades, civilizações que muito contribuíram, né, para os estudos, né, por quantidade de material que se foi encontrado. E dessas três civilizações nós temos os incas, astecas e os maias. Tá bom? Os astecas, vamos começar por eles. Eles eram um povo guerreiro, tá? Militar, de caráter militar. Eles vinham do norte e se instalaram no Lago Texcoco. Lá eles se instalaram e começaram a desbravar, né, os territórios, e assim eles foram conquistando as outras cidades que vinham ali perto, ali próximo. No total, eles conseguiram 38 cidades por forma de aliança ou por guerra mesmo. E nessas cidades houve muito descontentamento, né? Porque eles não só chegaram e dominaram, mas eles também exigiram impostos que fossem pagos. E em 1325 eles criaram a capital, né? Que seria a capital dos astecas, a Tenochtitlan, e lá onde eles tinham que pagar os impostos. Então muitas pessoas não estavam contentes com isso, porque chegou um povo e de repente esse povo começou a cobrar os impostos e começou a ter leis e tudo, e não foi satisfatório para ninguém. Então os astecas eles se juntaram, né, com o povo que já tinha lá e absorveram algumas coisas da escultura, que eram os toltecas. Então eles tiveram uma miscigenação, tanto física, né, porque os astecas pegaram as mulheres toltecas e criaram famílias a partir disso. Então houve uma miscigenação por parte disso, e também eles incluíram também a sua religião, tá? E ela era organizada em cidades-estados, tá bom? E cada cidade ela tinha um governante, tá? Que eles eram decididos por parte de descendência, e nisso tinha muitas brigas também por causa disso, por causa do poder, tá? Eles eram nômades, mas aí assim que se instalaram em Texcoco e conquistaram os toltecas, eles deixaram a vida nômade e se solidificaram em um lugar e criaram um império, tá bom? Eles passaram a ser agricultores e se tornaram urbanos, mas não deixaram de ser guerreiros, tá? E, inclusive eles trabalhavam como mercenários também, e eles faziam trabalhos para as grandes cidades do Vale do México. Então eles tinham esse caráter ainda muito vivente sobre eles, tá? No que diz respeito à agricultura, eles plantavam milho, tá? Mas aí eles eram uma sociedade que se formou em cima de um lago. Então, para plantar, eles criaram as tinampas. As tinampas eram esteiras feitas de junco que eles botaram em cima do lago, e ligado presa a essas tinampas, as hastes embaixo no rio, e eles pegavam aquela terra, aquela lama que ficava debaixo do rio, botava em cima, e ali era uma areia fértil, uma terra fértil, e assim eles plantavam e conseguiam viver durante um tempo. Eles trabalhavam, né, também no comércio, e o comércio deles, eles faziam por forma de escambo. Escambo é a troca de produto, onde você oferece uma coisa em troca daquilo que você quer e a pessoa te dá aquela coisa também, entendeu? Então eles faziam isso, essa troca de produtos, e também eles usavam cacau como moeda de troca, tá? Uma coisa importante também é que os astecas eles criaram um sistema de irrigação
muito importante, porque assim eles conseguiam irrigar as terras onde estavam distantes dos rios, e assim eles conseguiam mais lugares para plantação. Assim eles conseguiam suprir a demanda de produto, né, de alimento para a sociedade, tá? Eles tinham também, a respeito da sociedade dos astecas, eles eram divididos, né, onde tinha os nobres e os sacerdotes, que eles tinham uma aliança entre eles, tá? E abaixo deles tinham os artesãos também, tinha os comerciantes, os artesãos, e tinha os camponeses. Os camponeses, quando eles se casavam, eles recebiam um pedaço de terra, e essa terra eles poderiam plantar, e eles eram donos dela, tá bom? E em troca dos serviços prestados ao governo, né, eles ganhavam alimentos e vestimentas para isso, tá? E abaixo dos camponeses, né, eles tinham os escravos, que dependendo da situação do escravo, o escravo poderia sair da condição de escravo, ou seja, a sociedade asteca, ela não era fixa. Você não era escravo e ia permanecer escravo. Você poderia trocar de função, né, por assim dizer, dentro da sociedade, porque era permitido isso, eles não tinham essa coisa de fixo, assim. Se você fosse escravo e de repente você fosse militar, virasse militar, você poderia ascender socialmente com isso. A vasta população organizada sobre o domínio asteca marcou a existência de uma das mais complexas sociedades da América pré-colombiana. A extensão dos núcleos urbanos e a organização sociopolítica asteca faziam frente e, em certos casos, ultrapassavam as dimensões dos centros urbanos na Europa do século XVI. Os colonizadores espanhóis, ao chegarem na região, fizeram vários relatos sobre a riqueza do povo asteca. Então, é com isso e algumas atividades arqueológicas que nós temos o conhecimento da sociedade asteca e como é que eles foram ricos em ouro, em produtos, em materiais que eles criavam, tá? E o império ele atingiu a sua extensão máxima em 1519, pouco antes da chegada do conquistador, né? O Hernán Cortés, que foi quem chegou que foi um dos navegadores na época espanhóis que chegou até os astecas e assim pondo fim na cultura asteca. Após bastante brigas e tudo mais, a civilização asteca termina quando os espanhóis, guiados pelo Hernán Cortés, chegam na capital e aí acaba com a sociedade, tá? Porque, como eu disse antes, quando os astecas chegaram e tomaram as cidades, algumas cidades que não se tornaram aliadas, que foram contrárias, né, a essa unificação, a essa dominação, elas se juntaram ao grupo do Hernán Cortés, que chegou e estava insatisfeito, mostrou insatisfação e viu que eles estavam lá para poder acabar com os povos, né, que estavam lá e se uniram e assim conseguiram derrotar o povo asteca, né, se voltando contra quem tinha dominado eles antes, tá bom? Partindo disso, vamos para os maias, tá? Os maias, eles se localizavam na península de Yucatán, tá bom? Na América Central, onde hoje se localiza parte do atual México e da Guatemala, tá? Não se sabe ao certo o motivo do fim da cultura maia, porque quando os espanhóis chegaram no território já tinha perdido bastante gente já, tá? Diferente dos astecas, que os astecas eles deram a base, né, da sociedade do México, então os mexicanos ainda falam algumas coisas sobre os astecas, então é uma cultura ainda que é viva, por mais que tenha sido dominada, né, é uma cultura que ainda é viva e deu origem a um povo, né, os mexicanos que vivem lá e continuam
levando, né, o conhecimento ainda vivo. E os maias não, os maias eles já chegaram, quando chegaram no território maia já não tinha muito o que ver, não tinha pessoas, porque já tinham sumido e ninguém sabe o motivo, ninguém sabe se foi por conta de fome, se foi por conta de guerras entre si, porque os maias eles se dividiam em grandes casas e construíram 24 grandes casas grandes que eram monumentos administrativos, em que cada qual tinha um representante e esse era responsável pelas leis dos seus povos, né, dos seus habitantes ali. É como se fosse um prefeito de cada cidade, onde tem um prefeito do estado, né, que seria o rei, o imperador do Maia, e ele delegava as funções para os prefeitos, que no caso, trazendo para a nossa realidade, seriam os prefeitos da nossa cidade, e aí o prefeito da nossa cidade transmite as suas leis para o seu povo. É como funcionava no Maia. É assim que eram as grandes casas, eram centros administrativos, onde tinha um governante, e esse governante era responsável pelo seu povo dali, entendeu? Então, eram divididos esse povo. E, por isso, eles tinham um comércio entre si, as grandes casas se comercializavam, esses grupos se comercializavam, mas eles também brigavam. Então, ninguém sabe se o motivo do fim do Maia foi porque eles brigavam entre si, ou foi uma doença, ou foi a fome, ou ninguém sabe. Mas é um povo que se sabe sobre ele por causa da arqueologia. Então, a história e a arqueologia são matérias que são unidas e que são importantíssimas para a gente sempre saber, sempre aprender sobre o nosso passado, tá bom? E no que diz respeito, né, à sociedade, como eu falei, elas eram governadas por grupos de famílias que se intitulavam descendentes das cidades principais. Então havia um conflito, né, de interesse, de poder para tomar conta das suas cidades. Havia esse conflito, tá? E eles eram representados, né, as 24 casas tinham seu representante e os seus representantes se chamavam Halak e Vinik. E a lógica da sociedade maia, ela era descentralizada, né? Porque ela não tinha um poder e mandava sobre tudo, ela tinha vários poderes que mandavam sobre vários territórios. Então, era um poder descentralizado, tá? E ela tinha, né, essas casas, elas possuíam um fruto, né, de uma linhagem nobre, que eram os governantes das grandes casas, tá bom? E os maias, eles se destacam pela intelectualidade deles, tá? Por eles serem muito, muito inteligentes, por eles construírem monumentos, né? Os seus templos, eles estão ainda presentes e são templos que demonstram que eles tinham grande conhecimento arquitetônico, tá? Os maias, eles também eram matemáticos também, eles tinham conhecimento do zero, e isso é muito importante, né, porque nenhuma outra civilização assim tinha noção disso, e eles acabaram que tinham noção, e os maias também, que acho que tem um dos casos mais conhecidos dele, que é o calendário maia,